Ela está presente nas prateleiras dos supermercados, nos hortifrutis, nas feiras livres e na mesa da família brasileira. A química alimentar é o campo do conhecimento no qual estuda a química do processamento de alimentos e as interações biológicas e não biológicas destes. Ela é similar à bioquímica, no qual traz mais a questão dos carboidratos, lipídios e proteínas. Os carboidratos servem de energia para o nosso corpo e para a realização de atividades físicas. Ele está no nosso corpo na forma de glicogênio, que manda a glicose para o sangue. As proteínas estão presentes em alimentos de origem vegetal ou animal e auxiliam na síntese de alguns hormônios, no metabolismo e também na formação de tecidos. Os lipídios são também chamados de gorduras. São biomoléculas compostas por hidrogênio, carbono, oxigênio e também o fósforo. Uma alimentação saudável e balanceada é essencial para a manutenção de uma vida saudável. Porém, com o crescimento do consumo de alimentos industrializados, cresce também o número de pessoas afetadas pela obesidade, que é um distúrbio alimentar que também pode estar associado a distúrbios mentais. Segundo dados do Ministério da Saúde da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil está entre os 10 países com mais pessoas obesas no mundo. Cerca de 18% dos brasileiros estão obesos e mais da metade estão com excesso de peso. Já na América Latina, 23% da população está obesa e 58% está com excesso de peso. Alimentos transgênicos ou alimentos geneticamente modificados são produzidos com base em organismos que sofrem mudanças em seu DNA através das técnicas da engenharia. Temos como exemplo a soja, o óleo e o salgadinho. Esses são os exemplos mais abundantes em nosso meio. Em contrapartida aos transgênicos, que representam um grande marco na produção de alimentos, a fome é um problema que ainda persiste no mundo. A fome é a sensação fisiológica que se sente quando o organismo necessita de reposição nutricional. Quando a fome se manifesta e não há posição de nutrientes, o organismo por si só busca se alimentar dos recursos de glicose. Ao fim da glicose, o organismo consome proteínas necessárias na formação dos músculos e, por fim, busca as gorduras. A falta de nutrientes no organismo pode provocar problemas como a anorexia, atraso de desenvolvimento mental, anemia e outros processos orgânicos. Agrotóxicos, veneno ou pesticidas. Desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial e bastante utilizados na Segunda como arma química, esses produtos passaram a ser usados como defensivos agrícolas. Poucos anos atrás, o Brasil bateu recorde, de consumo de agrotóxicos, superando até países mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Isso é muito impactante. Infelizmente, a gente é um país agrícola. Hoje, mais do que nunca, isso está na mídia, o agronegócio. Agro é tudo. Agro é tudo, Então, a gente não tem esse viés industrial, E por ser agrícola, mais do que nunca, a gente vai consumir esses agrotóxicos. Além disso, de ter essa característica histórica de ser um país agrícola, e hoje isso mais do que nunca está sendo fortalecido, Quando a gente fala em agronegócio, a gente muitas vezes esquece de fato e não dá valor à agricultura familiar. Mas mesmo ela, e principalmente ela, também sofre as consequências disso, Porque a gente se alimenta principalmente pela agricultura familiar. Sim. As verduras e legumes não vêm do agronegócio. As frutas geralmente também não, Vêm de uma agricultura familiar próxima da gente, Não que não tenha produção de frutas em larga escala, tem também, Tudo isso virado para exportação, E o uso é indiscriminado, porque é uma indústria, o que ela quer? Ela quer lucro, Não quer saber se está tendo morte, se está tendo perdas ambientais, Então,
tem esse fator histórico. Infelizmente, antigamente até os agricultores familiares eram obrigados, na hora de financiar as suas sementes, tinham também que comprar um pouquinho de agrotóxico, um pouquinho de fertilizante para garantir a sua produção. Então foi se criando essa cultura, né? E hoje, infelizmente, as pessoas parece que esqueceram as maneiras antigas de se proteger dessas pragas e insetos. Aqui mesmo na região da Chapada Diamantina, 24 municípios, né? Imagina um órgão estadual aqui, a DAB, dar conta dessa região enorme para poder dar esse suporte técnico a esse pessoal, né? Acaba sendo uma coisa inviável, né? E, ao mesmo tempo, quem não consegue imaginar que essa mesma fiscalização vai bater nas mega, hiper fazendas, né? Então, infelizmente, não tem muito controle. Verdade. Né? Não adianta só ter leis bonitas se elas não são de fato aplicadas. Essa é outra característica do nosso país. A fiscalização, né? Diga-se de passagem, a nossa lei ambiental é uma das mais bonitas do planeta. Quem lê aquilo, nossa, fica deslumbrado. Mas ela está longe de ser colocada na prática. Esse é o problema. Para encerrar, uma das coisas que mais me chamou a atenção é uma das suas falas em sala de aula, onde o senhor fala que no mundo de hoje é preciso se adotar uma postura. Qual a mensagem que o senhor passa para a nossa geração e para as futuras sobre o tema dos agrotóxicos ou como lidar com eles, como enfrentar? A gente chega hoje em 2019 com um planeta pedindo socorro, né? Então a gente tem que cuidar do planeta, que é cuidar de nós mesmos, né? Para a gente ter essa qualidade de vida, né? E só para fechar, a fala que é bem pertinente, né? A nossa saúde depende da nossa alimentação, seja a água, seja os sólidos, né? Os alimentos. Então a gente tem que cuidar dessas coisas para a gente ter saúde. A saúde é a coisa mais importante. Savarin, em 1825, disse que o universo nada é sem vida e tudo que vive se alimenta. Aprendemos que a química está intimamente ligada aos alimentos, uma vez que as múltiplas reações metabólicas que acontecem no nosso organismo só são possíveis graças à ingestão de nutrientes como os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Vimos também que essa alimentação saudável está cada dia mais ameaçada, graças ao uso exagerado de agrotóxicos e aos alimentos industrializados, que podem acarretar em doenças como a obesidade e a anorexia. Por isso, precisamos ficar atentos ao que ingerimos no dia a dia. Nosso corpo é nosso templo e precisamos cuidar melhor dele. É de extrema importância estudarmos sobre a química dos alimentos. Só assim conseguiremos entender as reações que os alimentos causam dentro de nós, no nosso corpo, como também no nosso psicológico. É comum vermos pessoas na luta para engordar ou para emagrecer. Cada vez cresce mais o número de crianças, jovens e adultos e idosos com distúrbios alimentares, entre eles a obesidade. Até porque descontamos nossas frustrações na comida. Então, isso tem um pouco a ver com a forma como a gente representa o processo de se alimentar, né? Como que a gente interpreta, como que a gente entendeu, né? Como que esse processo de se alimentar, qual é o significado dele na nossa vida, né? Que isso pode acontecer tanto em relação ao se alimentar, mas como a ingestão de bebida alcoólica, de outras drogas, a automutilação, né? Tem a ver com uma tentativa, né, de, por exemplo, você tem a frustração, se você está dizendo de uma frustração, você está dizendo de um incômodo, né, de uma sensação ruim, né, de uma tensão que está posta, né, por um ou uma série de motivos. E que, é claro, que a pessoa vai fazer uma tentativa de aliviar, né, de sair desse estado de tensão, de sair desse incômodo. E às vezes, né, a tentativa passa por esses processos, né? No caso da alimentação, são episódios
esporádicos, né, como eu disse, podem ser deslocados para outros tipos de situação, né, como a injeção de álcool e tal. Mas nessa tentativa de solucionar uma coisa, né, de colocar uma situação, né, que esconda, né, ou para fugir das questões subjetivas que tem a ver com com esse sentimento de frustração, né? Então é como se a gente colocasse ali, evidenciasse um processo para tentar esconder outros que fazem parte, que a gente precisa olhar e cuidar para resolver de verdade, né? São mecanismos, né, de evitação do sofrimento, né? No caso aí da bulimia e da anorexia, que eu já falei, é claro que isso aí é em um grau muito mais intenso e grave, né? Porque aí o sintoma da questão alimentar, ele tá muito evidente, né? Ele está expressando alguma coisa subjetiva, ele está expressando que tem alguma coisa ali que não está bem. Mas a questão não é a alimentação em si, mas o que está causando, por que a pessoa está utilizando desse mecanismo para se esquivar das situações subjetivas, né, que realmente estão gerando aquele sentimento e aquele incômodo. Tá certo? Bom, eu acho que é isso, um pouco disso, né? Tem muitas outras coisas que seria interessante discutir, né? Mas a gente deixa para um outro momento. Obrigada e até mais.